Então, pessoal, poxa, muito obrigado aí pela ajuda, né, em relação à organização do evento, disponibilização da sala, estrutura. Acho que essa ideia do Meetup surgiu te tomando um chopp, né? Eu e o Júlio, a gente falou, cara, vamos unir as pessoas, mas, caramba, onde estão as pessoas, né? Onde estão os usuários de Júlio? E a gente teve essa ideia de fazer um meetup e ver o que acontecia, né? Pô, bacana que veio bastante gente. Quem aqui nunca usou Julia? Todo mundo já usou Julia. Pelo menos, tudo bem. Tá, eu pensei em algo assim, olha, eu vou basicamente falar um pouco sobre a linguagem de uma forma bem introdutória e mais para colocar todo mundo na mesma página e meio que passar a bola para o restante da galera que vai apresentar realmente temas específicos, né? Acho que a ideia hoje é mais assim, as pessoas se conhecerem, saber que elas, né, as pessoas que mexem com Júlia e tal, o pessoal se conhecer basicamente. Acho que não está indo. Boa. Bom, a ideia da linguagem o Julia é aquela linguagem que visa resolver o que eu chamo de two language problem. É comum existir esse trade-off entre produtividade e performance, né? Então, para quem quer produzir um protótipo rápido, para quem quer ter um desenvolvimento rápido e simples, é comum utilizar linguagens que visam produtividade, como é o caso do Python, mas essas linguagens têm, em geral, problema de performance. E para resolver problema de performance, as pessoas acabam indo para o C. Então, o Julia ele tenta resolver esse problema, tentando combinar o melhor dos dois mundos. E eu diria assim que Julia é a primeira linguagem depois do Fortran que foi bastante endereçada aí, ou pelo menos focada na parte da computação científica. Ela combina atributos interessantes de várias linguagens, em especial, pelo menos por uma aplicação científica. Ela combina a ideia de uma linguagem rápida, velocidade similar ao C, e uma notação matemática óbvia, estilo MATLAB. Então, quem vem do MATLAB percebe bastante similaridade na sintaxe da linguagem, mas por trás existe ali todo um, um motor ali, um compilador, né, por trás da linguagem compilando cada função que você escreve. Então, em relação às principais características da linguagem, o que eu acho que é interessante e diferencial em relação à linguagem é a compilação just-in-time e a ideia do multiple dispatch, que por um acaso resolve vários problemas interessantes do ponto de vista da computação científica. Eu vou falar um pouco mais disso um pouco mais à frente. Aí, tá. Primeiro aspecto, para ficar todo mundo na mesma página, a questão da compilação just-in-time. Então, aqui é uma comparação trivial de performance entre Python e Julia. Então, aqui usando o Python, por exemplo, quando você usa um NumPy, e aqui, no caso, é um sorteio você gera um vetor de com 1000 números dentro dele, né? E aí você pede para somar. Quando você tem um vetor desse tamanho e pede para somar, o NumPy te dá uma resposta. Agora, vamos supor que você queira implementar a sua versão desse método sum, usando Python puro. E a implementação trivial usando Python puro usando um for loop. E aí você esbarra um problema, que é basicamente a performance. Enquanto a versão do Python, usando um NumPy, leva 2 milissegundos, com o for loop leva 200 milissegundos. Né? A performance é bem pior. E aí por quê, né? Porque, na verdade, tudo que o Python faz, ele é uma grande cola
para uma biblioteca que, no fim das contas, é escrita em outra linguagem. Então, uma comparação que eu gosto de fazer é, caramba, quem aqui gostaria de contribuir, né, com o NumPy, por exemplo? Caramba, todo mundo que quiser contribuir para o NumPy tem que saber C, na verdade, né? Porque é aí onde está implementado o núcleo do cálculo, né? Enquanto que no caso do Julia, tanto faz. Essa é a versão da função sum que o Julia implementa. Aqui eu estou escrevendo a minha versão da mesma função e a performance é a mesma, basicamente, porque eles compilam para o mesmo código, basicamente. E o próprio Julia é escrito em Julia. A maior parte da biblioteca padrão do Julia é escrita em Julia. Boa parte do compilador é escrito em Julia. E tem um núcleo ali, né, um núcleo para implementar as primitivas da linguagem que é escrito em C. E em cima disso ele usa um pouco de Scheme para fazer para implementar o compilador. Usa o LLVM para implementar a geração de código de máquina, que é o back-end do compilador, que é escrito em LLVM em C++, mas fora aquela parte básica da linguagem que está ali muito no baixo nível, o resto é tudo escrito em Julia. Então, qualquer um consegue contribuir. Isso tem um custo, no caso do compilador just-in-time, que é a primeira vez que você executa um método, esse é o momento em que ele vai compilar para código de máquina. Tá, mas assim, não existem alternativas, por exemplo, para o caso do Python. Existem algumas tentativas, né? Tem o PyPy, tem o Numba. E o que diferencia o Julia dessas tentativas? O principal aspecto é que a compilação de just-in-time ela tem um suporte nativo da linguagem. Então, o Julia é construído em cima do conceito da compilação de just-in-time. Então, tudo que você escreve em Julia vai ser suportado, diferente do Numba. No Numba, determinados tipos customizados não vão funcionar, não vão ser compilados para código de máquina. Existe existe um limite ali até onde você pode ir. E uma outra questão é que o compilador tem muito mais oportunidade para otimizar código. E aí se você já estudou compiladores e entende mais ou menos o funcionamento do Julia, você consegue identificar, dado que no Julia os tipos dos dados são conhecidos, né? Você pode não informar, mas ele infere e existe sempre um tipo concreto para todos os argumentos, todas as variáveis que estão sendo manipuladas ali numa função. Isso carrega informação suficiente para o compilador otimizar código e gerar um código de máquina eficiente. Então, ele consegue, por exemplo, eliminar trechos de código que não vão ser executados, ou consegue reaproveitar na árvore de expressão que representa o teu código-fonte. Ele consegue reaproveitar cálculos repetidos em outra parte da expressão. E ele consegue também fazer otimizações interprocedurais, que é você tem uma função aqui, uma função ali, você vai compilar as duas juntas e ele tenta gerar um código de máquina levando em consideração a relação entre essas duas funções. E isso faz toda a diferença do ponto de vista de otimização de código, né? Outro conceito, acho que único, né, da linguagem, não conheço outra linguagem que usa multiple dispatch. E aí o que é o multiple dispatch, né? No caso, quando você tem uma orientação a objetos, você pode pensar objeto.método chamando uma função, a função método, o método, com esses dois argumentos. Você pode traduzir essa linha para essa linha daqui, que é método, recebe objeto e os argumentos. Então, a ideia do single dispatch é que objeto.método sempre é convertido para esse cara que faz com que o objeto determine, esse primeiro argumento determine qual a versão da função que vai ser executada.
E o Julia não tem essa restrição. Você pode declarar a mesma função política recebendo 2 asteroides ou recebendo asteroides com espaçonave, recebendo tipos diferentes e essas funções podem coexistir e ter uma implementação diferente cada uma. Então, basicamente isso. Isso tem efeitos colaterais interessantes em relação à computação científica, né? Permite que a notação matemática seja trivial. O Julia tem um suporte bom para metaprogramação, que é basicamente código gerando código. Vou passar rápido aqui. E essa parte da metaprogramação tem umas aplicações super interessantes, coisas incríveis assim que as bibliotecas estão explorando. E é você hackear o próprio compilador do Julia. Você consegue inspecionar cada parte do processo de compilação, desde a árvore de expressão, né, que é dado o código-fonte, você faz o parse e transforma numa árvore de expressão, até o código de máquina. E no caso, até esse trecho aqui, você consegue, se você usa essa macro e faz um código para executar, ele retorna realmente uma expressão para você. Você pode manipular essa expressão gerando outra expressão. Então, até aqui você consegue inspecionar e fazer transformações no código, gerando outras funções. E tem, por exemplo, acho que o Zygote, né, usa um pouco essa ideia. É uma linguagem que eu chamo de Batteries Included, né, porque a biblioteca padrão tem suporte para muitas coisas, são muitos elementos que são triviais, são muito, digamos, necessários, né, para a computação científica, em especial álgebra linear. Em relação às bibliotecas importantes, né? Jump, eu acho que provavelmente é a primeira coisa que chama a atenção no Julia, que é você conseguir converter uma descrição matemática do problema de otimização para o código-fonte de uma forma trivial, e aí usa metaprogramação. For e diff é uma coisa que eu uso bastante para gerar derivadas, né? Zygote, que é basicamente essa ideia de um código gerando outro código. Se você passa uma função f de x, pede a derivada, que é uma constante, né? Que é a derivada dessa função é 5. Qual o código de máquina que ele gera? Ele retorna 5. Não tem nenhum overhead, né? Esse é o tipo de coisa que dá para construir com a linguagem. Eu coloquei aqui rapidamente algumas coisas, alguns projetos que eu tenho tocado, né? A minha área de atuação é mais finanças quantitativas, e um trabalho que eu tenho desenvolvido é algo bastante parecido, até baseado no que o pessoal do Julia Compute escreveu, que é o Miletos, e é uma solução inspirada em 2 artigos de uma solução de mercado que chama Lexify, que é você fazer o apressamento de contratos financeiros, teoria de finanças, apressamento de derivativos. Então, você basicamente define um contrato, aqui uma árvore que define um contrato, e a partir disso você consegue automaticamente fazer o apressamento do contrato, e aí a parte que eu estou agregando a mais, que não tem nenhuma dessas soluções, é fazer o mapeamento em fatores de risco para gerenciamento de risco. Dá para gerar automaticamente, aí eu uso forward diff, uso as soluções do Julia. Tá, e para fechar, a comunidade no Rio, né? Qual que é a dificuldade em relação a montar a comunidade? Existe o problema da dispersão geográfica, lá no Slack e até no grupo do Discord. Cada um é de uma cidade diferente, então é difícil ter aquela massa crítica de pessoas ali para manter um encontro frequente, né? E tem algumas coisas interessantes da linguagem. Eu diria assim, Julia é o tipo da linguagem favorita para o pessoal que não é de computação. O pessoal que é de computação
normalmente se interessa por coisas mais assim, raw, né? Coisas mais baixo nível. E quem não é de computação acaba se interessando por linguagens que são mais fáceis de aprender e tal. Uma outra questão, Julia não é o tipo da linguagem que gera dúvidas. Por que eu estou falando isso? Eu participo, por exemplo, de uma lista do Rust. Cara, o Rust é uma linguagem incrível, eu adoro e tal. Agora, batata, todo dia tem alguém perguntando como convencer o borrow checker de fazer alguma coisa. Todo dia alguém pergunta coisas assim da linguagem, entendeu? Da linguagem, como é que eu faço esse código compilar? Essa é a principal questão assim recorrente. E Julia não tem muito isso, entendeu? A pessoa aprende e usa, simplesmente. Tem a questão dos domínios variados, tem a questão de que o pessoal que mexe com coisas técnicas não são muito, digamos, people, né? Tipo, e onde estão as pessoas? Então, e aí eu consegui reunir algumas pessoas aqui, as minhas contribuições, eu escrevi o pacote de Excel, alguns drivers de banco de dados, e aí as coisas que eu mexo com finanças, tem algumas coisas que eu boto no GitHub. Tem o Júlio, eu conheci lá na JuliaCon, que mexe com a parte de geoestatística e tal. E o pessoal aqui, eu simplesmente listei a galera que vai apresentar. O Rafael, com State Space Models. O Andrew, com Hydropower Models. E o Guilherme, com Dualization. E o Felipe. Beleza? Bom, era isso, pessoal. Obrigado por dar, pela presença e tudo mais. Valeu.